Ô, Alexandro, você me ouve? Você tá mutado. Alexandro, você me ouve? Alessandro, boa tarde. Você tá mutado? Seu microfone tá mutado. Oi, estão ouvindo agora aí? Aí, agora tá ouvindo, beleza. Alô, estão ouvindo aí? Sim, sim, agora a gente tá ouvindo. Oh, perfeito, desculpa então, vamos voltar. Estou voltando tudo aqui. Eu sou Alexandre Silva, sou do team leader de uma fintech brasileira, sou professor e cofundador da Nubank Security Conference, que é uma conferência hacker que acontece aqui na Bahia, onde a gente traz grandes figuras da comunidade para apresentar temas de alta relevância. Ia acontecer dia 7 de novembro, mas infelizmente não foi possível. Então, já está agendado para o dia 13 de novembro de 2021. Todos vocês estão convidados. Ok, hoje eu vou falar um pouco sobre como a falta de configuração segura pode impactar, né, na privacidade do dado, na exposição de dados sensíveis. Né? Aqui eu estou trazendo algumas notícias muito recentes, né, notícias desse ano, onde você encontra uma grande empresa de segurança como a Sophos teve seu banco de dados vazado, né, por uma falta de configuração segura. Isso aconteceu em novembro. Teve o caso da Intel, onde 20 GB de dados foram expostos, né, e onde a senha de acesso era Intel 123. E recentemente, ontem, na verdade, dia 1º, ou anteontem, sei lá, dia 1º, o banco de dados de empresas farmacêuticas na França foram vazados através de um Kibana que estava com acesso público, né? 1.7 terabytes de dados foram expostos. Aqui, para vocês entenderem um pouco do problema, que eu não quero focar tanto nele, eu quero focar na solução, mas para vocês entenderem um pouco do problema, aqui eu tenho como é possível, como é tão fácil conseguir acesso a esses dados, né? Dispositivos, servidores de arquivos, banco de dados espalhados na internet. Aqui é uma ferramenta onde você faz uma consulta, no caso aqui eu fiz uma consulta de SMB, né, que é compartilhamento, na verdade, sem autenticação. Então, aqui foi possível acessar, aqui no Brasil, 12 mil dispositivos hoje estão com dados espalhados, compartilhamentos, e não tem autenticação, né? E aqui é um caso de banco de dados onde o MongoDB é exposto para a internet também, né? E aqui você vê casos no mundo inteiro. Para materializar, né, tangibilizar o problema, eu fiz alguns testes e foi possível acessar tanto desde receitas de macarrão até dados médicos, né, acessíveis pela internet sem precisar nenhuma credencial, inclusive um dado médico aqui
um relatório médico trazendo dados extremamente sensíveis do paciente. Mas esse é o problema. A consequência é você tem danos à imagem e perdas financeiras. Em 2019, foi uma perda de mais de 3 milhões foram gastos devido a vazamento de dados, né? Sendo que o ciclo, quando o ciclo é menor de 200 dias, o custo diminui 1,2 milhões. 200 dias é quase um ano inteiro de exposição de dados. Então, para vocês entenderem quanto é caro hoje você tratar um incidente, né? O caso é mais barato investir na remediação, investir na proatividade, na prevenção, do que você investir no incidente, né, no problema. Então, daí eu quero focar mais, que é a questão da prevenção. O que fazer, né? Existe alguma ciência, não existe. Existem boas práticas de mercado que vão ajudar nessa questão da prevenção contra não só o vazamento de dados, mas qualquer tipo de exploração, né? Então, aqui, o que eu posso já indicar, né? São 6 passos necessários para você conseguir mitigar, né, reduzir essa janela de exposição. Primeiro, definir um framework, né, o que você quer usar como boa prática de mercado, fazer um inventário de dados, né, de ativos e softwares, fazer uma varredura de baseline, que eu vou apresentar como, analisar os controles desse baseline, aplicar o baseline e depois fazer a gestão tanto de vulnerabilidades quanto do baseline. Esse é o passo a passo necessário para você reduzir essa janela de exposição. Primeiro, definir o framework. Existem vários frameworks de mercado, mas um dos mais utilizados e reconhecidos é o CIS Benchmarks da CIS Security, né? Então, CIS Internet Security. Então, aqui você tem documentações onde você vai encontrar todas as boas práticas de segurança para diversos sistemas operacionais, banco de dados, ambiente cloud, dispositivos de rede, switch, roteador, firewall. Então, o que você precisa implementar para que você tenha segurança, a primeira camada de segurança, né? Veja que aqui eu não estou tratando de vulnerabilidade, sim, eu estou tratando de controle de segurança. Então, o CIS Benchmark vai prover isso de forma gratuita, como o que você precisa fazer para aplicar. Então, ele traz um playbook, basicamente, onde você vai lá na verdade, um livro de receitas indicando como testar e como corrigir esse controle, né? Mas antes de você executar isso aqui, você precisa entender o seu ambiente. Você só protege o que você conhece, né? Normalmente, a gente tem uma visão muito superficial da nossa infraestrutura, principalmente ao longo do crescimento, tudo isso. A dinamicidade que acontece principalmente hoje com questões de cloud, tudo isso. Então, DevOps, todas essas questões onde você tem uma maior autonomia de criar e desfazer coisas. Então, é necessário ter um inventário de ativos e softwares instalados, né? Então, para isso, você tem N ferramentas que vão poder te ajudar nesse sentido. Aqui eu apresento o GAT, que é uma solução de uma startup brasileira. Tem o OpenAudit, que é uma solução open source, que você pode baixar, instalar os agentes e ter todo o seu inventário. Você pode usar o Nmap mesmo para fazer isso. Ou você pode usar uma outra ferramenta que é o Spiceworks, é uma ferramenta gratuita, indicada até pelo próprio CIS, pela própria CIS, para atender essa questão do inventário, né? Então, são algumas ferramentas que vocês podem adotar para ter a visibilidade da sua infraestrutura, né? Daí, você tem que identificar quais são os controles que precisam ser aplicados. Assim, existem sistemas operacionais como o CentOS, por exemplo, quando você faz o Red Hat, na verdade, e o CentOS, quando você faz uma instalação padrão, ou
você faz uma instalação, logo no processo ele já tem uma opção de aplicar já alguns controles do SIS. Então você já inicia a instalação com alguns controles aplicados. Então ele já faz isso no processo de instalação. Outros sistemas operacionais não, você instala e depois você vai ajustar. Da mesma forma que qualquer outro tipo de software, você vai precisar fazer a mesma coisa. Então você tem que identificar quais controles estão aplicados e quais devem ser aplicados. Então, para identificar os controles, você também tem N soluções que podem te ajudar. Você tem para quem utiliza ambiente Microsoft, existe o MBSA, que é o Baseline Security Analyzer. Ele é uma ferramenta sensacional que, para um ambiente Microsoft, ela é bem bacana, porque ele identifica isso aí e ele possibilita gerar um template, né? Um template já hardenizado, para você já implementar nas outras máquinas. E também ele faz uma análise em ambiente remoto, né? Você tem o próprio GAT também para fazer isso, o OpenSCAP, que é uma solução open source, que você faz o scan, né, a validação dos controles aplicados, e você tem o próprio Nessus, que também faz isso, que é uma das soluções mais interessantes para mim, nesse sentido, porque ele já tem audits, ponto audit são arquivos de audit, contendo tudo que tem lá no livro de receita lá do Baseline, ou do SIS Benchmark, ele tem aqui, né, em formato de um arquivo chamado .audit. Então, a base de dados dele é toda populada com isso. Então, você define qual o compliance que você quer fazer. Eu quero fazer um compliance para CentOS, também para Firewall, para Cisco. Então, ele vai lá, faz análise e diz a você o que está aplicado e o que não está aplicado, né? Então, é uma solução automatizada interessante para fazer esses testes. Depois que você obtém os controles, você entende o que normalmente o resultado falhou, esse controle não está aplicado, e passou, esse controle está aplicado. Isso não é vulnerabilidade, voltando a falar, isso é controle, ele está aplicado ou não está, tá? E isso vai depender do seu cenário, que eu vou explicar melhor depois. Você precisa analisar os controles, analisar o que eu não tenho aplicado e o que eu preciso ajustar, o que eu já tenho aplicado e o que eu preciso ajustar. Nesse sentido, aqui é uma visão totalmente analítica, não tem ferramenta, é você entender o seu ambiente e saber se aquele controle irá impactar o seu ambiente. Exemplo, eu vou dar 2 exemplos aqui que foram exemplos práticos que já aconteceram comigo. Eu tinha um ambiente com Elasticsearch, né, Kibana, o LK, e o Elasticsearch, ele, por padrão, na inicialização, ele grava arquivos binários no /tmp, ele executa coisas no /tmp. E um dos controles do próprio SIS é desativar a flag de execução no /tmp, que a gente ativa o noexec. Quando você faz isso, quando você aplica o noexec no TMP, no var-tmp, qualquer binário que... ninguém tem permissão de executar binários dentro do TMP. Só que o Elasticsearch faz... Isso significa que quando você aplica isso, o Elasticsearch deixa de ser executado. Ele não sobe, ele não inicia. E um segundo caso, um outro caso, que é você desabilitar a flag no kernel de forward de pacotes, né? IP forward e tal. Então, ele vai lá e desabilita. Normalmente vem habilitado. Então, quando você tem um servidor de VPN, vamos que você tem um OpenVPN numa máquina e você aplicou o SIS, ele desabilitou o IP forward, acabou. As pessoas que conectaram nessa VPN não vão poder sair pela internet, para a internet, utilizando essa VPN. Então, significa que você tem que entender o seu ambiente para saber o que é aplicável ou não. Você não pode sair lá aplicando todos os controles do SIS, porque ele é um framework, e framework não é para ser adotado como aquele, é a verdade absoluta, vou aplicar isso aí também, você não loga nem mais na máquina. Eu já fiz um teste, apliquei todo o SIS Benchmark no Linux, e não loguei mais na máquina. Literalmente. Então, o ideal é você avaliar
aqueles controles e o que vai ser aplicado realmente para o seu cenário. Tá? E você pode fazer isso de forma gradativa, não precisa ser aplicado de imediato. Você pode aplicar os que são mais simples, ligados a blog, tudo isso, serviços que não são utilizados, depois você vai subindo as camadas até chegar no nível que você tem a maior parte dos controles aplicados, e o que não for aplicado é porque não cabe dentro da sua infraestrutura. Daí que você fez a análise, você entendeu o que é que você vai aplicar, você vai realmente implementar os controles dentro do ambiente. Daí existem N formas. Você pode fazer de forma manual, olhando cada linha do sysbenchmark e ajustando, ou você pode usar forma mais automatizadas. Eu recomendo e utilizo o Ansible para fazer isso. Então, eu tenho um playbook de sys para CentOS, que é normalmente a plataforma que eu uso para servidores. Então, eu vou lá, desabilito o que eu não quero, que não faz sentido aplicar naquele momento os controles, e deixo o Ansible fazendo isso de forma automatizada. Sobre um servidor novo, aplicou, tá? Eu fico bem mais tranquilo do que ter que ir servidor em servidor e ir aplicando. Tá? Para quem não sabe, o Ansible é uma ferramenta de orquestração, né, de configurações normalmente, mas você pode fazer várias coisas nele, sendo que um alerta muito importante é que no Ansible não tem rollback, e quando você manda aplicar, ele vai executar e acabou. Não tem como você dizer, não, isso aqui eu quero voltar com o troço, acabou. Não tem, ele aplicou, depois você vai ter que, no mínimo, refazer o playbook, revertendo o que ele tinha feito. Então, o trabalho é muito maior. Então, quando você utiliza o Ansible, você tem que saber o que você está fazendo, e ele tem sempre um parâmetro de simulação, né, o "-c", que aí ele vai lá e testa, mas não aplica. Então, você entende o que é que vai acontecer quando você não usar esse parâmetro. Aí ele vai aplicar os controles dentro do seu ambiente. Daí, depois que você aplicou, você tem que fazer a gestão disso, né? Pensa o seguinte, você hoje tem 10 ativos. Daqui a pouco você cresce, tem 50, 100, 200. Você tem que ter o controle do que já foi feito, do que precisa, qual o gap existente. Então você vai subir um nível, que não é só olhar os controles de baseline, e sim as vulnerabilidades, né? Então você normalmente tem a gestão de vulnerabilidade atrelada à gestão de baseline, que aí você cria uma camada, a camada de baseline é a primeira camada, né? Que evita que problemas como o que eu apresentei no início aconteçam, e a gestão de vulnerabilidade vai dar uma proatividade a você mitigar vulnerabilidades, seja em aplicação, seja na infraestrutura. Então, você vai ter você vai ter uma camada completa, na verdade, né, de segurança. Então, para a gestão de vulnerabilidade, aqui eu apresento a ferramenta GAT, existem outras, mas daqui você tem uma visão global da saúde, né, do acompanhamento das suas ações. Aqui você pode definir as equipes, unidades, seja lá o que for, aí você tem uma visão global de como anda essa gestão dentro da sua, né, do seu contexto seja empresa, seja lá o que for. Então aqui você faz essa gestão. Então você já tem os apontamentos, tudo isso, né, é uma ferramenta que eu recomendo. Beleza, então, veja que eu tracei todo o ciclo de análise, né, de implementações, para que você possa estar à frente, para evitar que, devido a uma falta de uma configuração segura, de uma vulnerabilidade, da existência disso, né, a falta da configuração segura e a existência de uma vulnerabilidade, você tenha seus dados sensíveis expostos, né, da sua empresa, dos seus clientes. E aqui são algumas considerações finais. Uma ideia interessante que vale a pena vocês
pesquisarem e implementarem é a cyberhigiene. O que é cyberhigiene, na verdade? São implementações de boas práticas que você vai minimizar o risco, mas são implantações básicas. É aquilo que você tem que fazer de qualquer jeito, entendeu? Então não é você, eu preciso fazer isso, fazer aquilo. Não, é fazer o básico, que é conhecer seus dispositivos, fazer um inventário, proteger ele aplicando o baseline e educando os seus usuários, quer dizer, uma campanha de conscientização para evitar que... Porque não adianta você criar aquela camada, né? Tem gestão de vulnerabilidade, tem o baseline aplicado e o seu usuário vai lá, o usuário de sua infraestrutura, sei lá, seu cliente, vai lá, clica no e-mail que vai infectar toda a infraestrutura. Aí, uma parte do seu trabalho foi para o lixo devido a uma ação muito de falta de conhecimento, né? Então, uma das missões é fazer a conscientização, conscientizações recorrentes, permitindo que os usuários fiquem mais capacitados a nunca cair sobre isso. E também vão te ajudar, porque no momento que ele identificar que numa pesquisa ele achou um dado, alguma coisa, imediatamente ele vai alertar. Ou então, se acontecer de chegar um phishing, tal, de alguma mensagem maliciosa, seja no SMS, ele já alerta, gente, eu recebi isso aqui, está incorreto por isso, isso e isso. Então você já toma uma ação mais proativa, não reativa. E a outra é backups e resposta a incidentes, que esse é o básico, né? E é o que está impactando mais quem hoje está sendo vítima, principalmente de ransomware, né? Porque normalmente infecta também o backup da empresa. Então, acaba que você perde um tempo aí muito grande, uma janela de exposição, uma janela muito grande para tentar resolver o seu problema e tratar o incidente, né? Então, são elementos básicos que você precisa ter implementado para garantir o mínimo de segurança, né? Daí, o CIS também tem o CIS Controls. CIS Controls, que é um framework super bacana, eu sou realmente muito fã, onde ele avalia a maturidade. Veja que aqui não é você implementar e dizer assim, eu uso o CIS Controls como base para... O CIS Controls é uma referência para você entender a sua maturidade. Então, ele divide as empresas, as organizações em 3 grupos de maturidade em segurança da informação. O grupo 1, que é grupo de pequeno e médio porte, com experiência limitada, né, em segurança, e ele quer manter-se ativo, disponível, é o básico, né, que ele manter, eu quero estar online, né. Tem um grupo 2 que já tem uma certa maturidade, já tem uma gerência sobre a parte de TI, infraestrutura, e o 3, que são organizações que já têm equipe de gestão de risco, já tem uma gestão de vulnerabilidade, já tem uma outra maturidade. Então, às vezes, existem empresas que estão no grupo 3 e são pequenas, e empresas grandes que estão no grupo 1, que ainda tem baixa maturidade e segurança. Então, aqui, nem sempre é o tamanho da empresa, sim o quão ele olha para as questões de segurança. E a partir desses 3 grupos, você tem vários controles que podem ser implementados para aumentar a maturidade. Então, o grupo 1, ele traz um pool de controles, né, que podem ser implementados, que quando você implementa, você sobe sua maturidade e você vai ampliando. Então, se você precisa de um norte, Alex, hoje eu não tenho o mínimo de visão do meu ambiente organizacional, questão de segurança, que está aplicado, o que não está aplicado. Tome o CIS como base. Então, tomando o CIS como base, você entende onde você está e para onde você quer ir. Daí, vocês têm os 20 controles do CIS. Então, que se divide em básico, fundacional e organizacional. O básico é você ter esses 6 elementos aí, 6 controles implementados. Inventário de software, inventário de hardware, gestão de vulnerabilidade contínua, controle de privilégios, né, aplicações de configuração segura e o monitoramento. Então, você tem isso, você já tem o básico, e para cada nível de maturidade de cada grupo desse, ele vai englobar uma quantidade de caixinhas dessa, né? Até você chegar no organizacional. Então, por exemplo, no grupo 1, você tem um pool vai do 6 ao, se eu não me engano, até o 13. Então,
esse atinge o grupo 1. O grupo 2 já é o básico do fundacional todo e uma parte do organizacional. E o grupo 3 são todos os grupos, os 20 controles implementados. Então, aí você vai entendendo onde eu estou e para onde eu preciso ir. O que é que eu preciso ir? Eu estou, às vezes, no grupo 1, mas ainda não atendo tudo no grupo 1. Então, se eu estou no grupo 1, eu estou no grupo 1 e tenho um inventário, mas não tenho gestão de vulnerabilidade e monitoramento, então eu sei que eu preciso implementar isso antes de avançar mais um pouquinho. Essa é a ideia dos 6 controls. E eu recomendo muito um estudo mais aprofundado e a adoção dos 6 controls dentro do seu contexto organizacional para entender melhor a maturidade em segurança da informação. Isso aqui dá um norte bem bacana. E, para finalizar, com essa visão aqui, você faz a implementação do seu programa de segurança, que é o quê? O programa de segurança é você, dentro do contexto organizacional, você saber quais são as ações, o grupo de ações que eu tenho que executar para aumentar a minha maturidade, não é isso? Então, eventualmente, eu vim de mercado de consultoria e normalmente as empresas buscam, quando se fala em segurança, a primeira coisa que ele pensa é pentest. Eu quero fazer um pentest. Não tem antivírus, não tem antivírus, não tem Web Application File, não tem nenhum controle de segurança aplicado, mas ele quer um pentest. Porque ele acha que o pentest vai dar a visão de segurança, do nível de segurança que ele está. Não vai dar. Porque o pentest normalmente é feito num escopo reduzido, você não tem a visão global da empresa. Então, o pentest não é a primeira forma de você ter. O pentest vai dar uma visão superficial, né, vai mapear os seus gaps tecnológicos. Ainda tem isso, os seus gaps tecnológicos, a não ser que você faça ataque de phishing, engenharia social, associado aos testes de tecnologia. Aí você abrange algumas questões, mas você não abrange os controles de governança. Então, veja que o pentest é um dos itens, veja dentro do CIS, lá o 20º e controle, que precisa ser aplicado. Então, você precisa ter uma outra visão. Você precisa ter uma visão muito mais global, né? Normalmente, uma análise de gap, baseada em ISO 27000, já te ajuda a ter essa visão. Uma visão bem aqui, uma sugestão, né? Não é nada muito gravado em pedra, mas uma visão que você tem geral é você fazer uma análise de gap baseada em ISO, né? Bem voltada para o seu negócio. Faz uma análise de vulnerabilidade para você ter um mapeamento, a fotografia de todo, que aí você vai ter inventário, você vai jogar lá, eu quero minha range normalmente é essa aqui, tá? Aí você vai varrer a range toda, você já vai fazer o inventário. Depois você vai identificar as vulnerabilidades existentes e eventualmente você faz também até um baseline, onde você vai identificar quais são os controles que precisam ser aplicados. Então você atingiu processos, né, com análise de gap, tecnologia, com análise de vulnerabilidade, tanto de aplicações quanto de infraestrutura, e no terceiro caso é atingir as pessoas, fazer uma campanha de phishing. Então, aí você tem uma visão global de como está a sua segurança, né? Daí você vai traçar ações que são ações graduais, né, para você ir mitigando, priorizando o que é mais crítico ao negócio. O que é o mais crítico? É aquilo que que impacta naquilo que eu falei inicialmente, danos à imagem e danos financeiros. Então, esse é o que você precisa atacar de imediato. Depois você vai atacando nas outras camadas. Tá? Então, basicamente, que eu queria apresentar isso. Aqui eu tenho alguns links de referências que eu utilizei para essa apresentação, né, tecnologias, o CIS, todo o material. Esse último link aí é um webinar que eu fiz sobre como utilizar o Ansible para executar o seu baseline, né? Então, eu mostro na prática a execução usando o Ansible para aplicar baseline. E é isso, gente. Muito obrigado.